Meninos, atenção, mudou o tema, mudou o GC na tela do YouTube, a gente fala agora sobre esse monstro do futebol brasileiro. Monstruoso, o Ralf. Um jogador de 41 anos de idade, o cara chega às 7 horas da manhã no Vila Nova, todos os dias, é o primeiro que chega, ele chega na frente do pessoal, né, do departamento médico, do departamento físico, da fisiologia. O Ralf é a primeira figura que chega no Vila Nova todos os dias. Um cara que é campeão do mundo, campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro, conquistou tudo. Tudo que um jogador pode conquistar, ele conquistou praticamente aqui no futebol nacional. Uma das histórias mais vitoriosas de todos os tempos. E mesmo assim é um cara extremamente comprometido, um cara, eu fiquei sabendo disso. O Ralf tirou do bolso dele, e deu um equipamento pro Vila Nova. Ele deu pro Vila, porque ele entendia que aquele equipamento era importante para a recuperação dos jogadores. É um cara que vê jogador da base chegando e o coração dele dói, a ponto dele dar chuteira, ajuda financeiramente funcionários. Então é um cara gigante. E no futebol também, o que esse Ralf tá jogando nos 2 últimos jogos é uma coisa de louco. O cara lidera, o cara comanda, o cara motiva. Enfim, a pergunta que eu faço é a seguinte pra você, Danilo Dias. O Ralf voltou a ser um dos principais jogadores do Vila Nova nessa temporada 2025, cracaço? Thiago, sem dúvida, né? Ralf, além de ser um líder, ter uma carreira consolidada, isso tudo aí nós já sabemos, conquistou títulos por onde passou, é um cara respeitado. Eu, em 2008, tive o privilégio de morar no mesmo prédio que ele, no mesmo apartamento, enquanto cheguei lá no Esporte Clube Noroeste, em Bauru. O Ralf estava lá já com seu nome, buscando o seu espaço, e me recebeu super bem na sua residência. Então vivemos e convivemos lá, desfrutamos de bons momentos, e é o que me faz recordar dele. Naquele início ainda de carreira, ele já demonstrava ser essa pessoa com coração aberto, uma pessoa com coração amplo, e hoje faz isso também dentro de campo, um cara leal ao clube que representa, ficou no banco aí. Quantas vezes você viu o Ralf vir no microfone, vir nas redes sociais, vinha usar alguns meios de comunicação ou veículos para demonstrar a sua insatisfação? Ele poderia falar, poxa, tá jogando fulano e ciclano, que tá louco, cara, eu sou campeão mundial, joguei foi contra Chelsea, com Emerson Sheik, com não sei quem. Ele poderia, o jeito que tem uns carinha aí que chuta a bola na trave já acha que é os cracaços. O Ralf poderia muito bem, mas não, humilde, um cara centrado, um cara simples, dedicado, treina, um cara que tem lealdade, enfim. O Ralf me chamou a atenção, que foi antes do clássico também, Thiago. Ele foi presenteado com a camisa de número 150, né, pelo presidente Hugo. É um atleta que, apesar da sua idade um pouco já alta em relação ao futebol, ele faz muito bem a função, e hoje mostra que no Vila ele não pode e nem deveria ter sido reserva, mas eu não estou lá para acompanhar as sessões de treino que foi na mãos de Lacerdas e também de Luizinhos. Então, o que o Ralf está mostrando para nós, não só para mim, mas para todo mundo aí, mostra um desempenho bom, protege ali a cabeça de área, protege o sistema defensivo, libera mais, fez até com que o João Vieira evoluísse. Olha, quem diria, hein? O João Vieira, que muitas vezes eu teci aqui alguns comentários que queria vê-lo, aquele João do próprio Paysandu, e fez com a entrada do Ralf, o seu futebol cresceu, agindo mais como segundo volante, 2 jogos, 2 gols, inclusive um muito bonito contra o Paysandu, e é de fato essa posição do João Vieira, né? Digamos assim que o Ralf ajudou até o seu colega de trabalho encontrando a posição dele. Ralf, bicampeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão mundial, pra mim, indispensável o Ralf hoje nesse meio campo colorado. Promoção em dobro Belcar Veículos. Compre agora e comece a pagar a sua parcela só daqui 12 meses, 1 ano. A Belcar e a Volkswagen conseguiram para você condições exclusivas. Aproveite. Belcar Veículos, boa de negócio. 1h52 da tarde, debate das Ceras, oferecimento GP Car Centro Automotivo, troca de pneus é lá. Avenida TB3, Jardim América, 6235157004. Da Nove Restaurante, a comida caseira que todo goiano gosta. A Camargo, seu distribuidor autorizado Metiza. Like Imóveis, o like das Ceras do Esporte da Like Imóveis. Pasta Rosa, Guerra Total das Pragas Urbanas. E Nisa Seminovos, acesse e conheça nisaseminovos.com.br. Vamos bater os 200 likes, gente, deixa o like agora. Eu discordo de um ponto aqui, o Jean Lopes, do Danilo Dias em relação ao fato da gente não acompanhar as sessões de treino do Lacerda e também do ex-técnico do Vila, Luizinho Lopes, em relação à questão do Ralf. Eu não preciso acompanhar a sessão de treino. Eu não preciso acompanhar treinamento do Vila Nova para saber que o Ralf é um jogadorzaço. É um monstro. Fisicamente é um cara acima da média. Tecnicamente é um cara acima da média. Você entendeu? Absurdo, Luizinho Lopes. Absurdo, Rafael Lacerda. Vocês terem deixado o Ralf no banco de reservas do Vila Nova. Em alguns jogos nem entrava. O cara é monstro.
É monstro. O Ralf ainda joga 2 temporadas facilmente. Vocês sabiam disso? É? Facilmente. Cuidado. Moço, o Ralf chega aos 43 fácil. Cuidado, O Thiago. cara tem uma memória muscular, o cara tem um peso, o cara tem uma dedicação. Monstro. Me lembra do Zé Roberto, Tim. Sim. Zé Roberto que jogou na Alemanha, seleção brasileira, Copa de 2006. É um cara acima da média em todos os quesitos. Ô, Jean Lopes, o Ralf hoje, ele talvez seja o principal jogador do Vila Nova, ele voltou a ser uma referência positiva na parte técnica do Vila nessa arrancada na Série B do Campeonato Brasileiro, querido Jean Lopes? 1h54. Thiago, antes de responder, mas ainda em tempo, eu queria falar do tema dar parabéns pelo tema, né, de abertura dos debates de hoje. Um tema muito inteligente, muito bem criado. Eu queria saber quem da produção teve essa ideia, não foi você, obviamente, para dar meu parabéns, viu? Gostei não foi, muito não. do tema. Quem teve a ideia aqui foi o José Roberto Silva, da CBN. Ele que teve a ideia. Cuidado. Pelo amor de Deus, Jean. Que é outro gênio do rádio também, mas ele não trabalha aqui, né? Me respeita. Foi Eduardo Cabral que teve a ideia do tema aqui. Tema muito bom, Eduardo Cabral. Um abraço pro Zé, que escuta a gente todo dia também. Zé Roberto, gente Grande boa. Zé Roberto, Ei, cara, Zé. cara fera. Tenho muito respeito por ele. Tenho carinho, tenho respeito por ele. Fala, Jean Lopes, 1h54. Não, mas nessa aí, em relação a você ter discordado do Danilo, eu tô com você, não precisa ver treinamento para saber que o Ralf, dentro do elenco do Vila Nova, se tiver bem fisicamente, ele sempre esteve, tem que ser titular ou pelo menos tem que estar jogando sempre no time, né? E ele não jogou praticamente com o Lacerda e também com o Luizinho Lopes. Muitas vezes nem no banco de reservas ele ia. Então eu concordo com você porque o Ralf é um jogador que não é só o futebol dele, né? É a liderança, é os atalhos que ele conhece muito bem dentro de campo, é a forma, um cara acostumado a jogar decisões de Libertadores, de Mundial, né? Que agora foi transformado em Interclubes, mas ele jogou naquele jogo lá contra o Chelsea, que o Corinthians, inclusive, foi amassado pelo Chelsea, mas ganhou por 1-0, foi campeão e ponto final. Gol do Pablo Guerreiro, né, o peruano. E ele é acostumado a esses grandes jogos, e aí chega numa Série B de Campeonato Brasileiro, ele não é aproveitado, não estava sendo aproveitado, isso é um absurdo. Outro detalhe que a gente tem que dar parabéns ao Paulo Turra, porque o treinador inteligente é aquele que chega e percebe coisas que ninguém havia percebido. Esse meio campo titular do Vila Nova hoje, o Ralf, o João Vieira e o Dodô, ninguém tinha falado nele. Ninguém tinha pensado no João Vieira como segundo volante. João Vieira estava jogando como primeiro volante e jogando mal. Era criticado quase todas as rodadas por nós comentaristas, né? Muitos pediu Arilson como titular, eu fui um deles, inclusive. E de repente o cara chega, reinventa, no bom sentido da palavra, o Ralf, e reinventa o João Vieira como segundo volante. E a melhora do Vila Nova passa exatamente por essas duas posições. Se o Vila Nova venceu o Paysandu jogando lá em Belém do Pará, num campo pequeno, num jogo difícil, e depois venceu o seu principal rival, até então líder da competição, passa por esses dois jogadores. E o Paulo Turra é que percebeu isso, mas ninguém. Então, é aquela velha frase, né? Num tiro só, ele matou 2 marrecos. Recuperou 2 jogadores para o Vila Nova. Esse é o treinador que sai barato, porque não precisa contratar. Ele descobriu os caras, né? Descobriu o Ralf, entre aspas, dentro do elenco e, sobretudo, descobriu o segundo volante do Vila Nova, o João Vieira, que jogou muito nessas 2 partidas. O Vila venceu os 2 jogos, principalmente por esses 2 jogadores. Então, parabéns ao Paulo Turra e o Ralf, eu não preciso dar parabéns. A carreira dele diz muito quem é o Ralf. 1h57, perfeito comentário do Jean Lopes, né, gente? Peças em Goiás tem que ter o selo de qualidade da Alternativa Autopeças. O telefone é muito fácil, viu? Ligue agora, 3280-8383. 3 lojas, Garavelo, setor dos Afonsos, e tem uma loja maravilhosa também no setor rodoviário. Peças em Goiás, Alternativa Autopeças, 3280-8383. 3280-8383. Família, restaurante Chão Nativo, melhor almoço.
Tudo preparado com carinho para você e para sua família. Tem 1144 Setor Bueno, 3241-2266. 3241-2266. Restaurante Chão Nativo. Casa do Marceneiro, todo mês uma seleção de ofertas para você. Frutos de Goiás, a fruta do pé direto para o seu picolé. Come quieto sanduícheria, o melhor sanduíche da cidade. E Araújo Modas, com uma mega promoção de mudança de coleção. Não perca os nossos descontos exclusivos na melhor localização de Goiânia. Araújo Modas, na Avenida 85, pertinho, né? Na 136, Setor Marista. Siga no Instagram e conheça todas as novidades. Araújo Modas, conceito, qualidade e estilo. A loja que veste o torcedor goiano. Rubem tá ligado com a gente? Que Deus perdoe o que vocês fizeram. Você tá falando do que aqui, meu filho? Ei, gente. Um abraço aqui. Ricardo Borges também tá ligado. A verdade é que no Goiás não tem esquema, padrão de jogo, ausência de jogada ensaiada, saída de bola. Ô, Ricardo, do jeito que você tá falando aí, o Goiás não tá na vice-liderança, não. Ele tá na zona do rebaixamento aí. Me ajuda, pelo amor de Deus. Gente do céu. Ô, o tal do entendido de futebol é uma praga, né? Tô falando de você não, querido. Tô falando assim, o tal do entendido de futebol é uma coisa terrível. O Goiás é o vice-líder do Campeonato Brasileiro da Série B. Vice-líder. Um aproveitamento altíssimo. O time que mais venceu na temporada. O time que mais venceu na temporada. O time que tem aí uma campanha espetacular. Aí porque perdeu um clássico, o torcedor do Goiás vem aqui no chat ao vivo e fala que o time não tem padrão de jogo, não tem jogada ensaiada. Ah não, meu amigo, me ajuda, pelo amor de Deus. Calma! Calma, Beth, calma! Me ajuda, faz isso com a gente não. Ele não tá todo errado não, viu? Não. No bloco do Goiás eu não, vou falar Jean, sobre pelo isso. amor de Deus. Ô, Jean, cuidado. Não, pelo tá amor de todo Deus. errado. Não, quem tem Não padrão está. de No jogo é bloco seu do Goiás time. eu vou falar sobre isso. Não, quem tem padrão de jogo é seu time. Como o bloco é do Goiás aqui, a gente não vai retomar esse assunto. A gente retoma no bloco do Goiás. Mas, pelo amor de Deus, gente, não faz um negócio desse comigo, não. Hospital do Coração de Goiás, cuidando de você por completo de coração. 3414-4000. Rua 6, Setor Oeste. Hospital do Coração de Goiás. Acetona Cruzeiro, produzida aqui no estado há 6 décadas. Precisou de peças? Alternativa Autopeças. 3280-8383. Link Telecom 100% fibra 100% Goiana. E Navesa Aparecida. Citroën Peugeot é com o timaço da Navesa Aparecida. Tim, William Mendes até mandou mensagem para mim aqui, ele que... Professor William Mendes? Professor e diretor, né, de esportes olímpicos do Vila Nova. Parabéns pela campanha das meninas, vice-campeãs brasileiras da terceira divisão. Parabéns pro meu amigo William Mendes. Perderam no jogo da volta lá no Piauí, mas sensacional. Só palmas. Palmas para vocês, pela estrutura dada, pela moral dada, pelas meninas talentosíssimas que vocês estão formando. O Vila Nova hoje é uma referência. O Vila dá para o futebol feminino, porque assim, tem muito futebol feminino fake aqui no Brasil, né? Os caras fazem não porque eles gostam do projeto, mas porque eles são obrigados. Aí tratam de qualquer jeito, não dão a menor estrutura. É uma vergonha. O Vila não. O Vila faz um trabalho profissional com as meninas. As tigresas têm, de fato, uma estrutura. E o Vila já está colhendo resultado com vaga garantida na Série B e com vice-campeonato da competição. Ele até disse aqui que o Ralf, ele é um cara que veste a camisa. Ele foi várias vezes no vestiário das meninas, dando apoio, dando palavra, dando preleção. Então é um cara que, cara, ele se identifica com Vila Nova. Hoje ele é Vila, o coração dele é vilanovense. Entendeu, Tim? Sim. Você vê o Ralf jogando mais temporadas e nesse momento, por conta do Paulo Turri, dessa volta dele à formação principal, o Ralf apresenta um futebol que dá a ele a condição, talvez, de ser uma das principais peças do elenco vilanovense nessa retomada com 2 vitórias consecutivas? Primeiro que eu vejo, sim, ele conseguindo jogar mais algumas temporadas aí pela frente. Talvez mais 2 temporadas, né, como você falou. Até por ser um jogador que ele é exemplo, né, em relação a se cuidar. É um cara que o tempo todo tá fininho, você não vê o Ralf acima do peso, você não vê o Ralf relaxando, né? Até você falou aí na pergunta pro Danilo, se o Ralf voltou a ser importante pro Vila, né? Agora que ele assume a titularidade. Para mim ele nunca deixou de ser importante. Porque mesmo não jogando sob o comando do Lacerda, sob o comando do Luizinho, é um cara extremamente importante pro Vila, pro elenco do Vila Nova. Ele é exemplo pros garotos, mesmo ficando fora dos times do Lacerda, dos times do Luizinho, eu tenho certeza absoluta que ele não mudou em nada o seu comportamento. Sempre foi um exemplo de chegar mais cedo, de trabalho, de treinando, sendo utilizado ou não sendo utilizado. Esse é o verdadeiro atleta. E realmente o Ralf, ele é um atleta, assim, exemplar. Só uma parte aqui, Tim, porque eu não aceito mentira com meu nome e com o nome de companheiro também, não. O Jales Goiás está mentindo aqui ao vivo no microfone Band News através do chat ao vivo. Jales, desculpa aqui a sinceridade, mas uma das minhas características é ser sincero, olhando aqui no olho do meu ouvinte. Por isso que a gente tem a audiência que a gente tem. Por isso que a gente construiu aqui a audiência da Band News. O trabalho das séries do esporte é baseado e pautado em cima da verdade. Você está sendo, digamos que,
desleal com a gente, que é um programa que se acompanha todos os dias. Olha a mensagem dele aqui, ó. Ser comentarista é bom demais. Você mesmo, Thiago, acabava com o Ralf há dias atrás. Que dia que eu falei alguma coisa aqui que depusesse contra a honra, depusesse contra a qualidade do Ralf? Muito pelo contrário, eu levantei foi temas aqui. Por que o Ralf não era titular? Ou eu tô mentindo? O Ralf nunca foi criticado aqui nesse programa. Você sabe por quê? Você não critica mito não, meu amigo. O Ralf é mito. O Ralf é um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro. Ele é um dos nomes mais importantes da história do futebol brasileiro. Ele é um cara que é um vencedor. Então aqui nesse programa, nessa mesa aqui, nunca foi levantado um tema, né, que, digamos, que diminuísse, que criticasse o Ralf. Críticas pontuais daqui e dali acontece com todo mundo. Até o Pelé já foi criticado. Isso, até porque, Agora a gente nunca fez isso. Você está faltando com a verdade, viu, Jales? Isso é feio. Narizinho cresce, viu? Narizinho fica grande. Olha o do Danilo ali, foi de mentira. Até porque o Ralf não vinha jogando, Cuidado. então não tinha nem por que criticá-lo, né? Até porque ele é um exemplo de profissional, mas ele também está sujeito a crítica caso ele não consiga desempenhar bem, que faz parte do futebol. Eu joguei muito tempo, Danilo jogou muito tempo, não é todo dia que você vai jogar bem, isso faz parte, não é porque ele é um mito por tudo que ele já ganhou, por tudo que ele conquistou, que ele não está sujeito a daqui a pouco fazer uma partida ruim. O ano passado ele fez. O ano passado, até quando ele foi improvisado, eu lembro um jogo que ele foi improvisado de zagueiro, ele não foi bem. Faz parte. Agora, é um exemplo. É um exemplo de profissional, repito, mesmo não sendo utilizado pelo Lacerda, mesmo não sendo utilizado pelo Luizinho, ele estava lá chegando cedo, trabalhando sério, dando exemplo para os mais novos. Isso que ele faz no clube, com o professor William Mendes trouxe aí, de incentivar lá as garotas, eu tenho certeza que ele incentiva o pessoal das categorias de base. É um tipo de pessoa, Thiago, que eu imagino que ele já tem até um apego pelo Vila Nova por estar aqui há algum tempo, completou agora 150 jogos com a camisa do Vila, é um número expressivo, que ele tem que continuar aqui, pro bem do futebol goiano, pro bem do Vila Nova, mesmo depois quando ele encerrar, eu ainda vejo que ele tem condições de jogar pelo menos mais 1, 2 temporadas. Depois que ele encerrar, é um lugar para ele continuar, porque é um cara que entende muito de futebol, tá no meio do futebol, sabe os caminhos do futebol e tem muito que para passar para todos que estão à sua volta. Então realmente a gente tem que parabenizar o Ralf e méritos também pro Paulo Turra, que conseguiu mais uma vez enxergar que o Ralf tem que ser titular pela qualidade que ele tem, tecnicamente falando, muito acima dos demais. E a gente lamenta porque o Lacerda, o Luizinho utilizaram outros volantes bem abaixo do Ralf e o Ralf estava ali, né, na frente deles, mostrando ali que tem condições de ser titular e não foi. Mas antes tarde do que nunca, Paulo Turra já viu isso e ele já deu uma cara nova para esse Vila Nova.